Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mais uma vez analisando uma nova estreia de mangá. E nesse vídeo eu vou falar sobre as primeiras impressões do que eu achei da nova estreia de um novo mangá da Shonen Jump, que é o Kill All, ou como eu costumo chamar, o Kill Blue. Ele saiu algumas semanas atrás, teve algumas pessoas que gostaram ou não gostaram. Vou falar isso no decorrer do vídeo. Então, sem muita enrolação, bora para a análise. O autor de Kill Blue, ele é do mesmo autor de Kuroko no Basket, uma obra que chegou até a se popularizar bastante na Shonen Jump. O autor ele encerrou a obra, já lançou até uma outra, mas acabou não dando certo e agora ele está tentando arriscar mais essa outra obra. E antes de falar um pouquinho da análise dela, eu vou falar um pouquinho da história, né? Pelo menos um resumo rápido de alguns pontos da história. A história ela vem focada no protagonista, que é o Josogami. Ele é um assassino, alguém que trabalha aí nas sombras, né? Ele faz esses trabalhos sujos, ele vive disso. Então a vida dele é praticamente isso. É pedido para que ele faça um certo trabalho, ele vai lá, faz e vai ganhando a sua vida com isso. O capítulo ele começa exatamente mostrando isso, né? Como é que é essa vida dele. Explicando quem é ele. Ele é alguém bem famoso no caso do ramo de assassinos. No caso, ele é alguém que ele é bom no que faz, vamos dizer assim. Só que depois de um tempo é mostrado ele como é que a vida dele faz esse contraste, né? Mostrando a vida do trabalho dele e a vida pessoal dele, no qual ele fala que ele não gosta tanto do que faz, ele praticamente faz isso por causa do dinheiro. Ele também fala sobre a vida dele, né, que não é uma pessoa comum, ele queria ser uma pessoa mais normal, mais comum. A história vai mostrando um pouquinho do outro lado dele, o lado mais humano dele, vamos dizer assim. Mas aí então é que vem a virada da história. Quando ele estava fazendo essa missão lá, no início do capítulo, ele encontrou um vespeiro, um ninho de vespas, e uma vespa acabou indo junto com ele, né? Não sei se ele levou o ninho de vespa com ele, provavelmente não, mas acabou que uma dessas vespas acabou indo com ele até a casa dele, acabou picando ele. Essa vespa é feita artificialmente, aparentemente, e a picada dele ela tem um efeito bem estranho, onde, por exemplo, o Ogami que foi picado, ele acabou se tornando uma criança novamente. Logicamente ele não perdeu as memórias dele de adulto e nada do tipo. Somente a aparência dele, a idade dele que acabou voltando. De resto ele continua a mesma coisa, logicamente. Toda a força física dele também foi embora. Tudo que é relacionado a físico, ao corpo dele foi embora. Mas de mente tudo aparentemente não mudou em nada. Tanto que não teve também nem outros efeitos colaterais. Fraqueza, doenças, febre, nada do tipo. Somente isso mesmo. Então foi exatamente isso, e foi o que aconteceu. Então, acaba que o líder dele pede para que ele faça uma missão, já que ele já está como criança mesmo, faça uma missão lá na escola. E agora ele vai ter que fingir ser uma criança e vai ter que ir para a escola. E então, esse foi um dos pontos principais da história. Praticamente o capítulo 1 apresentou somente essa virada aí da história, onde ele se torna uma criança e agora ele vai ter que, de alguma forma, fingir ser uma criança para frequentar a escola, a missão dele. Que também o motivo dele ter aceito é porque seria pago, já que ele estava sendo uma criança, não teria como ele trabalhar como assassino, então ele meio que perdeu o emprego dele. Mas com esse emprego agora, com essa missão agora, ele vai pelo menos, né, ser pago. Esses foram alguns pontos que eu coloquei que aconteceram no capítulo 1. Se você quiser dar uma lida, eu vou ver se eu deixo na descrição, pra você entender um pouquinho melhor, em português na verdade, né? Traduzido em português. Eu ainda peço que você dê uma olhadinha no site oficial, que é o Manga Plus, para que você também possa estar apoiando a obra de forma oficial. Mas falando sobre o que eu achei de Kill Blue, eu vi muita gente reclamando, né? Não gostou tanto, muita gente achou realmente uma grande decepção. E eu tenho meus pós e contras. Eu não acho a obra uma completa decepção, mas também não acho umas mil maravilhas. Principalmente pelo fato de que acho que dificilmente, né, algumas obras tendem a me decepcionar. Sempre tento ver sempre o lado bom da história, das obras e tudo mais. Por isso que dificilmente algo me decepciona mesmo. Quando algo realmente me decepciona é porque o negócio é realmente ruim. Kill Blue realmente não foi uma obra tão boa assim, mas não foi uma grande decepção. Alguns pontos que eu não gostei tanto da obra foi que esse capítulo, as coisas foram muito corridas. O autor ele jogou muita coisa, não no caso de que muita informação, mas que o autor meio que apressou muito e algumas coisas meio que poderia ser um pouco mais trabalhada. Por exemplo, a motivação do protagonista ir para a escola. Provavelmente isso era o que o autor queria fazer, queria já botar o protagonista como alguém já estudante e tipo fazer aquela coisa de alguém que se tornou criança e agora vai ter que frequentar a escola. Só que as motivações são muito ruins. Porque o protagonista ele é chamado pelo líder dele
esse líder pede para ele ir para a escola, fazer essa missão na escola, meio que como uma supervisão, porque ele vai mandar as filhas dele para a escola e quer saber alguma coisa sobre se é seguro ou não, enfim, ele mandou ir para lá. E sinceramente eu não gostei tanto dessa motivação, tanto que já saiu o capítulo 2 e já teve uma motivação ainda bem melhor do que essa. Então, para mim, capítulo 2, a motivação do capítulo 2 dele permanecer na escola foi bem melhor do que esse do capítulo 1. Então, esse foi um ponto que eu não gostei tanto. Fora também a momento onde eu falei que ele tem esse contraste, né, dele do trabalho, depois ele na casa dele falando e fazendo tudo aquilo. E, enfim, aquele diálogo ali, eu achei bem fraco, pra falar a verdade, né? Praticamente o autor, ele querendo, né, fazer uma motivação do protagonista, ele não gostar tanto das coisas que ele faz, ele queria a vida melhor, então logo depois ele se transforma numa criança. É sim um bom trabalho no caso de fazer esse contraste, de depois ter a mudança e tudo mais, mas também eu acho que é outra coisa que o autor ele poderia ter trabalhado um pouquinho mais, dado uma motivação maior, né, e tudo mais. Não sei ao certo como seria, mas eu acho que dessa forma poderia ter sido trabalhado de uma forma melhor. Mesmo eu tendo dito que não odiei que o Blue ainda tem esses pontos aí que eu não gostei tanto, que eu acho que poderia ser trabalhado melhor. E, pelo menos na minha opinião, não foram tão bons. Mas existem alguns pontos que eu, de certa forma, até gostei, né? E existem alguns pontos que eu espero que o autor trabalhe um pouco melhor, como por exemplo a relação dele com os colegas de classe. Isso foi melhorar um pouquinho nos capítulos seguintes, provavelmente vão ser desenvolvidos mais pra frente. Eu quero ver mais um pouco de interação com isso. O autor ele quer botar muito esse contraste dele, né? Ser um protagonista, ser alguém bem mais velho, e aí junto com os jovens, né, fazer essa quebra de expectativas, esses momentos de comédias, exatamente por conta desses pontos aí. Então pode sair alguma coisa boa se o autor trabalhar bem, e vamos ver o que o autor ainda quer trabalhar com isso, né, porque até então não tem grandes desafios. O desafio do capítulo 1, o clímax do capítulo 1 encerrou de uma forma bem mais ou menos, mas eu acho que o ponto é porque o autor ele quer levar muita coisa pro lado mais da comédia, mais pro cômico, e pelo menos nesse capítulo 1 ele não levou muitas coisas somente no sério. Talvez se esse for o plano dele, talvez futuramente ele vai tentar trabalhar momentos mais sérios, arcos mais sérios, talvez futuramente esse seja o ponto, e o autor ele quer trabalhar um pouquinho mais. E esse capítulo 1 não foi tanto esse o foco. Mas vamos ver se isso vai melhorar com o tempo, ou se ele vai ser outro mangá que vai ser a decepção da leva, né? Ainda tem outros 2 mangás que vão estrear na revista. Então, bora ver se esses mangás vão ser superiores a esses 2 que já estrearam ou não. Eles vão ser inferiores. Tô com boas expectativas com eles, mas bora ver o que vai acontecer. Para que o Blue, eu acho que ele pode sim melhorar com o tempo. Mas se a estreia não foi tão boa, pelo menos muita gente veio aqui reclamando, não sei se no Japão a recepção foi diferente, mas com o tempo, com as semanas passando, as edições sendo lançadas, os capítulos sendo lançados, a gente vai entender um pouco mais como é que tá a recepção dele no Japão. E se você quiser também acompanhar como é que tá o desempenho dele, acompanhe aqui o canal, porque toda semana a gente faz uma análise de toques, onde a gente analisa tanto esse mangá quanto outros mangás que são lançados na Shonen Jump, e assim a gente vê e entende como é que tá a popularidade de cada obra. Coloque aí nos comentários o que você achou do mangá, se você gostou dele, se você não gostou, e deixa aí o seu ponto aí do que você achou aí da história em geral. Ainda tem mais 2 mangás, como eu já falei, que vou fazer as primeiras impressões aqui, e se caso você queira ler o mangá, eu falo mais uma vez, tá na descrição do vídeo. Então aí, caso você não tenha lido, depois volte aqui e comente o que você achou da obra, se é tudo isso, ou se ele tem potencial para melhorar ainda mais ou não. Enfim, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fico por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo.